Olá! Vamos falar sobre os atos de comunicação no processo penal. Os atos comunicativos são citação, a intimação e a notificação. Neste podcast, falaremos da citação. A citação está prevista a partir do artigo 351 do Código de Processo Penal e é o chamamento do acusado ao processo criminal. Trata-se de um ato comunicacional processual imprescindível, absolutamente importante, porque a finalidade é informar ao réu sobre a acusação que lhe é formulada. Dar conhecimento ao acusado de que contra ele há uma denúncia ou uma queixa-crime proposta e já aceita pelo juiz segundo o rito geral. A partir da informação e dos termos da acusação, o réu passa a ter condições de se defender e oportunidade de exercer o contraditório, porque somente é possível se defender e contra-argumentar quando se tem ciência da imputação, quando se conhece o teor da acusação. Observe que o processo terá completado a sua formação quando a citação do acusado for realizada. E a citação inicial será feita por mandado. E no mandado deve constar 1. O nome do juiz. 2. O nome do querelante nas ações de iniciativa privada, aquelas mediante queixa-crime. O nome do réu, a residência do réu, se for conhecida. O objetivo, a finalidade para que é feita a citação. O juízo e o lugar, dia e a hora em que o réu deverá se manifestar ou se apresentar. A citação pessoal é a regra geral no processo penal. Perfeito? O réu precisa ser informado pessoalmente, diretamente da formulação da acusação e o sistema de justiça criminal deve envidar todos os esforços para localizá-lo e devidamente citá-lo. Então, se o acusado se encontra no mesmo local que o juízo processante, na mesma região que determinou a citação, o oficial de justiça comparecerá à residência do acusado, fará a leitura do mandado e entregará a contrafé, que é a cópia fiel do mandado, junto com a denúncia, com a cópia da denúncia ou com a cópia da queixa-crime. São as acusações, as peças acusatórias no processo criminal, a denúncia ou a queixa-crime. Da mesma forma, se o réu estiver preso, ele será pessoalmente citado. Porém, se o oficial de justiça, por razões demonstradas, verificar que o réu se oculta para não ser citado, então o servidor certificará essa ocorrência nos autos e fará a citação com hora certa. Muito bem, a citação com hora certa ocorre com base no procedimento do Código de Processo Civil, ou seja, se por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando o réu em seu domicílio ou residência, sem o encontrar e havendo suspeita de ocultação, então o oficial deverá intimar qualquer pessoa da família, ou mesmo sem sua falta qualquer vizinho, informando o dia e hora que voltará ao endereço para efetuar a citação. No dia e na hora designados, o oficial de justiça comparecerá ao domicílio e realizará a diligência. Então, anota aí. Completada a citação com hora certa e o réu devidamente citado, ele deve constituir um advogado para a defesa dos seus interesses no processo criminal. Mas, se o acusado não tiver recursos financeiros para custear honorários de um advogado privado,
esse réu tem direito à assistência da Defensoria Pública. Outra espécie de citação é aquela realizada por edital. Trata-se, sem dúvida, de uma espécie citatória extraordinária, excepcional, porque a regra é a citação pessoal, por mandado, por meio do oficial de justiça, por intermédio de um oficial de justiça que é um servidor da justiça. Bem, a citação por edital será feita quando inacessível o lugar em que se encontrar o citando, o acusado, ou quando o acusado estiver em lugar desconhecido ou incerto. Então, anota aí também. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionários de serviços públicos. Portanto, a citação editalícia deve necessariamente ser precedida de diligências visando a localização do acusado. Somente no caso de inviabilidade da citação pessoal, ou seja, após esgotados todos os meios de localização do acusado, aí sim justifica-se a citação por edital. Perfeito? Então, se após todas as tentativas o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias. Muito bem. E se após a citação por edital o acusado comparecer, o processo seguirá com seu rito próprio, o rito daquele tipo penal, daquela situação jurídica. Agora, se após o edital o acusado não comparecer nem constituir advogado, o processo e o curso do prazo prescricional ficarão suspensos. Muito bem. Por fim, e quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juízo processante, aquele em que está correndo o processo? Muito bem, neste caso, o réu será citado mediante precatória, carta precatória que será endereçada ao juízo do local onde o réu se encontra. Da mesma maneira, estando o acusado no estrangeiro, em lugar conhecido, ele será citado mediante carta rogatória. Neste caso, suspendendo-se o curso do prazo de prescrição até o seu cumprimento.